Glória a Deus. Essa é a mensagem então de hoje, Lucas capítulo 17. Nós vamos tratar aqui hoje de um assunto que precisa ser falado na Igreja de Cristo, a armadilha da ofensa. Abaixa a guarda. Em que sentido? Não, eu nem preciso dessa palavra, que eu não tenho mágoa, eu não tenho ofensa no meu coração, né? E já está armado, já está armada, já está criando resistência. Ouve primeiro, e o que for bom para você, você retém. Diga amém? Em nome de Jesus. Eu aprendi que toda a palavra de Deus, ela é digna de aceitação. Então, o que eu vou pregar aqui não é a minha vida, eu vou pregar para você, é a palavra de Cristo. Mas quem vai falar o seu coração não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Então, deixa o Espírito Santo falar, não resiste não. Quem entendeu, diga amém. Vamos lá, Lucas capítulo 17. Versículo, pastora, o versículo é o 3. Olhai por vós mesmos. A Bíblia está mandando para você olhar para o seu irmão do lado? Ficar reparando na vida dele? Hã? A Bíblia está mandando para você aí olhar, né, para a vida do seu próximo e ficar reparando, caçando defeito, caçando motivo na vida dele? Não. Então, essa palavra é para você. Porque tem crente que é pá. Crente pá, é pá. O que você faz com a pá? Né? Você vai distribuindo. Essa palavra é para minha vizinha. Irmão, Jesus é o Senhor. É? Você acha que se fosse para a tua vizinha ouvir essa palavra, ela não estava aqui? É? Ah, essa palavra, pastor, é para o meu cunhado. Depois você pode mandar o vídeo para ele, mas você acha que se fosse para ele, ele não estaria sentado aqui ouvindo? Jesus é o Senhor. Ah, pastor, mas essa palavra dá certinho na vida da minha amiga. Depois você compartilha com ela, mas se fosse para ela agora, meu irmão, minha irmã, ela estaria aqui. Quem está aqui agora é você. Então seja o crente inchada, traz a palavra para você. Quem entendeu, diga amém. Então diga esta palavra, olha para o seu irmão do lado, diga esta palavra é para mim. Você pensou que eu ia falar que era para ele, né? É para você. É para mim também. Diga amém. Vamos lá. Olhar então por vós mesmos. Tem que olhar por você. Aí a Bíblia diz: se teu irmão pecar contra ti. Se o teu irmão, e aqui o irmão é no sentido do teu próximo, seja teu marido, tua esposa, teu filho, tua filha, a pastora, o pastor, o obreiro, a obreira, o irmão de igreja, o parente, o seu irmão de sangue, o seu irmão do coração. Se o teu irmão pecar contra ti, fizer algo que não te agrada, falar algo que você não gosta, te prejudicar, te ofender, o que Deus fala? Repreende-o. O que é isso? Vai até ele com sabedoria e conversa com ele, conversa com ela. Você tem um minutinho? Precisava muito falar com você. Ah, agora tá, na hora que você tiver um tempinho a gente conversa então. Ah, agora eu tenho um tempo. Ah, então vem cá, vamos sentar aqui. Olha, aqui tem uma coisa que aconteceu, uma coisa que você falou, ou algo que você fez,
aquilo ali eu não gostei, ou eu fiquei chateado, eu fiquei chateada. Isso é o repreender. É ir na própria pessoa que te causou o mal e falar com ela. Pastora, mas tem gente que não ouve. A esse tipo de pessoa você dobra o joelho e ora. Mas você tem que falar com a pessoa. A Bíblia diz, ó, vai e repreende-o. Fala com a pessoa que te causou o dano. Fala com a pessoa que te ofendeu. Fala com a pessoa que te prejudicou. Aí Jesus fala, e se ele se arrepender? Se na hora que vocês estiverem conversando, a pessoa ali, puxa, me perdoa, né? Puxa, eu não sabia que isso tinha te entristecido tanto. Quer dizer, já está mostrando um arrependimento. Aí Jesus falou o quê? Aí você faz o quê? Aí você perdoa-lhe. Aí tem gente que é endurecida, você vai, não é bem assim não. Sai para lá. Aí Jesus, você segura o perdão um pouquinho aí. Você começa a orar. Espírito Santo, só o Senhor pode convencer o coração dessa pessoa. Aí na hora que ela se arrepender, vai haver. Mas pastor, eu vou ficar ofendida? Não. Eu estou dizendo para liberar o perdão. A Bíblia diz que a pessoa tem que se arrepender. Quem está entendendo, diga amém. Porque senão o negócio fica banalizado. Mas aí Jesus vai falar outra coisa aqui. O que, pastora? E se ele pecar, aqui que começa a mensagem. E se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia, ele vier ter contigo, dizendo, me arrependo. Jesus mandou eu e você fazer o quê? Perdoa-lhe. Jesus não está falando 7 vezes na vida, 7 vezes na semana, 7 vezes no ano, 7 vezes no mês. Jesus está falando 7 vezes no dia. E às vezes isso é quase assim, meu Deus, como que eu vou? Pastora do céu. 7 vezes no dia não é um pouquinho demais, não? Mas Jesus está dizendo, se 7 vezes no dia ele pecar contra você, e 7 vezes no dia ele vier te pedir perdão, dizendo que se arrependeu, Jesus está falando, perdoa-lhe. Quando ele disse isso para os discípulos, olha a reação dos discípulos. Qual, pastora? E disseram então os apóstolos. Disseram então os apóstolos ao Senhor. Lê com a pastora aí. Acrescenta-nos a fé. Tem uma tradução que fala, aumenta. Põe aí, ó. Aumenta-nos a fé. Irmãos, esses discípulos, que aqui já está na parte final do ministério de Jesus, na terra, e Jesus já tinha ressuscitado mortos, os discípulos já tinham visto Jesus ressuscitar morto, os discípulos já tinham visto Jesus multiplicar pães e peixes, que são milagres extraordinários, sim ou não? Jesus já tinha feito paralítico andar. Lembra do homem que furaram o telhado? Colocaram ele lá e Jesus curou e perdoou os pecados daquele homem? Os discípulos presenciaram. Os discípulos tinham presenciado Jesus fazer o quê? O cego enxergar. Você sabe o que é fazer um cego enxergar? É um milagre. E nenhum desses episódios, e nenhuma dessas situações, os discípulos falam assim para Jesus, aumenta a nossa fé. E nenhuma dessas situações,
Meu Deus, Jesus acabou de ressuscitar um defunto que já estava há 4 dias sepultado. Em nenhum desses episódios que eu estou lhe falando, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Ô pastora, mas quando Jesus fala assim para eles: se 7 vezes no dia vocês forem ofendidos, o teu irmão pecar contra você, e eles vierem até você e dizer assim: eu me arrependo, me perdoa. Jesus falou: vocês têm que perdoar. Aí os discípulos: Senhor. Em outras palavras, vou falar no linguajar de Goiânia, esse trem aí é difícil. Como assim? 7 vezes no dia eu vou ter que perdoar. Aí foi quando os discípulos pediram: o Senhor vai ter que aumentar a nossa fé. E não é só os discípulos, não. Isso aqui é para qualquer um de nós aqui. Quando se trata de perdoar ofensa, a gente precisa muito da ajuda de Jesus. Ô pastor, assim, todos nós aqui, sem exceção. Vamos para Mateus 24, corre lá. Os 3 estágios aí da ofensa. 3 estágios, a ofensa tem 3 estágios aqui em Mateus 24. É muito sério. Mateus 24, verso 10. Jesus diz que no final dos tempos, que antecede a sua vinda, que já estamos vivendo, o princípio aí, das dores, já estamos vendo muitos desses sinais se cumprindo. Olha lá, nesse tempo, a Bíblia diz que muitos serão o quê? Escandalizados. Escandalizados não tem nada a ver com ofensa. Tem tudo a ver. Lá onde nós estávamos, em Lucas 17, eu li o 3 e o 4 lá para você, né? Mas no versículo 1, Jesus vai falar assim para os discípulos: é impossível que não venham o quê? Escândalos. Jesus está falando, é certo, os escândalos virão, mas ai daquele por quem vierem. A palavra escândalo, no grego, ela significa, escandalon. Escandalon é com S. S, K de Kátia, A-N-D-A-L-O-N. Escandalon é a palavra escândalo no grego. E qual que é o significado? Ela significa pedra de tropeço, armadilha ou obstáculo. E se estudar mais a fundo, ela significa até, junto com a palavra escândalo, pastora, sim. É uma isca, é uma armadilha que Satanás usa para nos prender, para nos aprisionar. Então a palavra escândalo tem tudo a ver com ofensa. Existem traduções que quando fala em Mateus 24:10, que nesse tempo, nos últimos tempos, aí o que me choca é que muitos não são alguns e não são poucos. Muitos, presume-se na escala de 100, metade seria o quê? Metade seria o quê, igreja? 50. Muitos
está para baixo da primeira casa de 50, ou muitos está para cima aqui, ó, né? Tá para a segunda casa de 50. Hã? Então, muitos é acima da metade. Poucos seria, né? Para baixo. Alguns, está entendendo? Quem consegue compreender? A Bíblia está dizendo que são muitos. Muitos o quê? Que serão escandalizados. Que serão ofendidos. Pastora, muitos. Por isso que a Bíblia diz, sobretudo, o que se deve de guardar, guarde o seu coração. Satanás, ele é muito sutil. Ele é muito astuto. E ele sabe trabalhar de uma forma para prender a pessoa. Ô pastora, sim. 2 Timóteo, abra sua Bíblia lá comigo. Depois nós vamos ter que voltar em Mateus. É bom você andar que você não dorme na Bíblia. Você fica cochilando aí. Não pode não. 2 Timóteo. Lá no finalzinho. Vamos lá. 2 Timóteo. Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. O que ele falou para o Timóteo, pastora? Vamos ver aqui, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Olha o que Paulo falou aqui para Timóteo. Deus fala comigo e com você agora aqui. Amém? Vamos lá. E ao servo do Senhor não convém o quê? Contender. Dependendo da tradução diz, ao servo do Senhor não convém ser briguento. Tem gente que é briguenta demais, irmão. Tem gente que é contencioso demais. Misericórdia. Mas aí a Bíblia diz, mas sim, manso, né? Ser manso para com todos. Diga, me ajuda, Senhor. Amém? Na sua casa você não tem que ser briguento, você tem que ser manso. Porque tem gente que no trabalho engole um monte de sapo, que precisa trabalhar para ganhar o sustento. Mas quando chega em casa, solta os sapos tudinho em cima da família. Deus está falando que você tem que ser manso para com todos, com os de fora e os de dentro. Nos ajude, Senhor, porque não é fácil, não. Apto para ensinar e sofredor. E o sofredor aqui, muitas vezes, ó, bateu aqui. Não, pastora, foi Jesus que falou. Se te ferirem numa face, oferece a outra. Ah, pastor, eu não sou capaz de ninguém, eu não sou otário, eu não sou otária. Jesus falou que se te ferirem numa face, ofereça a outra. O que está escrito aí? Instruindo com mansidão, verso 25, os que resistem. Por quê, pastora? Porque tem gente que é resistente à palavra. Não quer dar ouvidos. Ao ver se porventura Deus lhe dará o arrependimento para conhecerem o quê? A verdade. Tem que ser com mansidão, não é por força, não é por violência. É com mansidão, com sabedoria. Agora, o que nos interessa aqui? E tornarem o quê, igreja? A despertar. Então, uma pessoa que está presa no laço da contenda, da ofensa, magoada, ela está o quê, pastora? Dormindo. Dormindo. Mas é possível, sim? Porque a Bíblia começa falando do assunto, o contexto é, ao servo do Senhor não convém contender.
E toda a contenda, alguém sai ofendido, alguém sai machucado, alguém sai triste. Nunca vi começarem a discutir para uma pessoa não se sentir ofendida, para o outro não se sentir magoado, para o outro não se sentir chateado. Só que a Bíblia diz que quando você deixa essa ofensa, essa tristeza entrar, a Bíblia diz aqui, ó, é como se você estivesse dormindo. E não só isso, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade, o que, igreja? Estão presos. Uma pessoa ofendida, ela está presa no laço do diabo. Tá, pastora? Tá. E não só isso, né? Os sentidos dessa pessoa estão dormentes. Por isso que eu te disse, uma pessoa ofendida é capaz de estar ofendida e dizer que não está ofendida, mas está. Que os sentidos da pessoa são adormecidos, ela fica presa num laço. E quem pode nos ferir, pastora? Salmo 55, lá no verso 12 em diante, o irmão vai colocar aí para a gente. Davi disse, pois não era um inimigo que me afrontava, porque se fosse, né, ele está dizendo, eu teria suportado. Se fosse alguém lá da rua, alguém lá de fora, eu teria suportado. Se fosse um estranho, eu teria suportado. Mas ele está dizendo, nem era o que me odiava, né, o que me aborrecia, o que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Quem tem o poder de nos ferir? Pessoas que estão perto, pessoas que estão próximas. São essas que têm o poder de nos ferir. Marido, né, e esposa, esposa e marido. O marido tem esse poder? Claro que tem. A esposa tem esse poder de ferir, de ofender o marido? Claro que tem, que está perto. Um pai pode ferir um filho? Como pode? Uma mãe pode ferir um filho, uma filha? Como pode? Uma filha, um filho pode ferir o pai e a mãe? Pode, porque está perto, tem laço aí, tem amor. Quem está entendendo, diga amém. Um pastor, uma pastora pode ferir uma ovelha? Pode. Uma ovelha pode ferir um pastor? Pode ferir uma outra ovelha? Se estão perto, sim. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Quem tem o poder de nos ferir é quem está perto, é quem está próximo. Davi está dizendo que a decepção dele não foi com gente lá da rua, não foi com um estranho, foi com gente de dentro, que estava perto, que comia na mesa junto com ele. E quem conhece a história de Davi, ele teve algumas decepções de pessoas próximas. O Absalão mesmo é uma das decepções. Por quê, pastor? O Absalão era filho de Davi. Mas o Absalão, no dia que a irmã dele foi abusada pelo próprio meio-irmão dela, que assim, Absalão e Tamar, eles eram irmãos tanto por parte de pai, que era o Davi, como mãe. Eles eram irmãos mesmo, ali, né? Já o Aminon, que abusou de Tamar, era meio-irmão de Tamar. Era filho só do mesmo pai. A mãe era diferente. Então, quando aconteceu isso, o Absalão esperava de Davi, que foi uma coisa que eu até anotei aqui, né? Deixa eu pegar aqui onde que eu anotei essa frase aqui, sobre expectativa. Cadê onde que foi isso que eu anotei? Jesus amado. Cadê o trem aqui? Ou não foi nesse esboço aqui? Expectativa, isso mesmo. Quando a gente gera expectativa quanto às pessoas, seja pastor, marido, seja pai, seja mãe, seja filho, no caso Absalão em relação ao pai. Quando você gera uma expectativa em relação às pessoas, se você não for correspondido, você se ofende.
Toda vez que você gera uma expectativa em relação a alguém, se você não for correspondido, você tem o risco de se ofender. Absalão, quando aconteceu o episódio do meio-irmão abusar da irmã, o que ele esperava que Davi fizesse, o pai? Que ele punisse o irmão. E qual que era a punição para aquela prática de Aminon? Não só expulso, a morte. Porque Davi até tira ele, mas a morte. Quer dizer, ele esperou que o pai tivesse ali uma atitude de rigor. Só que Davi não teve essa atitude. Não, pastora, não, eu não vou julgar Davi, tá? Não vou entrar em questão. Fato é que desde que Davi não correspondeu ao que Absalão esperava dele como pai, e nós somos falhos, eu posso falhar, você também. Nós somos seres humanos, e seres humanos são falhos. E quando ele não corresponde, o Absalão se ofende. Tanto que eu anotei aqui, é 2 Samuel, né, que fala lá do Absalão, 2 Samuel, capítulo 13, verso 22. Ele ficou com tanta raiva, mas tanta raiva do Aminon, que a Bíblia diz, 13, 22. 13, 22. Porém, Absalão, o quê? Não falou com quem? Com Aminon, ele já estava ofendido. Nem mal e nem o quê? Nem bem. Porque Absalão odiou, aborrecia, odiava a Aminon por ter forçado a Tamar, a sua irmã. Qual foi a atitude dele? Já não falava mais com o irmão, nem bem, nem mal. Mais ou menos assim, você para mim não existe mais. Por quê? Porque ele tinha forçado a irmã, e a Bíblia diz que lá no coração ele odiava o Aminon. Quem conhece a história, foram 2 anos com aquele trem dentro do coração. Que aí são os estágios que está lá em Mateus 24. Primeiro a pessoa se ofende. Se ela não trata a ofensa, essa ofensa vai fazer ela trair. E se ela não corrige isso, essa traição vai se tornar num grande ódio no coração dela. Está lá em Mateus 24. Diz lá em Mateus 24, 10, que nesse tempo muitos serão escandalizados, ofendidos. Às vezes você consegue aí, no início, na ofensa, já liberar perdão e se limpar. Mas se a pessoa não se limpa e deixa isso corroendo no coração dela, ela vai para o próximo estágio, qual? Traição. Porque aí é onde a pessoa vai o quê? Por causa daquele sentimento, né? De ter sido injustiçado, injustiçada, não correspondido, ofendido, magoado. Aí começa a vir aqueles pensamentos para a pessoa trair. Para a pessoa fazer alguma coisa para atingir aquela pessoa que lhe ofendeu. E se ela não tira essa traição do coração com essa ofensa, ela vai para o próximo estágio, que é o quê? É quando ela começa a odiar. Não é nem raiva, é ódio. Ódio é falta de amor, que foi o que aconteceu com Absalão. Ele odiava o Aminon, e ele ficou 2 anos com essa ofensa, com essa traição, com esse ódio no coração. Evoluiu para um ódio, ao ponto dele arquitetar, fazer uma festa, pedir para o pai dele, como se fosse tudo muito normal, mas ele tinha um plano diabólico no coração. Embebedou o irmão, e na hora que o irmão estava lá, fragilizado, na trairagem, com ódio,
ele e os seus homens mataram Aminon. É mais ou menos assim, meu pai foi o quê? Omisso. Então eu resolvi o problema. E resolveu nada, ele piorou. Porque depois disso, quem conhece a história, vem a usurpação, sim ou não? Vem uma usurpação, ele toma o trono do pai. É uma situação que o fim desse rapaz é muito triste, porque ele não se arrependeu. Então, cuidado com a ofensa, meu irmão, minha irmã. Pastora, deixa eu te falar uma coisa. Em relação aos ofendidos, tem aquelas pessoas que realmente foram genuinamente ofendidas. Existe dois tipos de pessoas, né, que sofreram ofensa. A pessoa que foi realmente ofendida. Ela foi traída de verdade, ela sofreu assim um golpe muito duro da parte de alguém. Alguém realmente foi usado para feri-la. Existem essas pessoas, claro. Mas existe também uma outra categoria, essa é perigosa. Qual? Existem aqueles que pensam que foram ofendidos. Como assim? São pessoas que recebem as informações, mas não conseguem discernir e se ofende. Não, isso não existe. Existe, tem gente que tudo que você fala, ela distorce. E nessa de distorcer, ela se ofende. Tem isso? Tem. E tem ainda aqueles que não têm as informações precisas. Ou seja, ela não tem realmente o assunto verdadeiro. E ela passa a acreditar no que ela ouve dos outros. E dali a pouco ela está ofendida por algo que nem é verdadeiro. Isso é o que mais acontece, irmãos. Acontece demais. E como é perigoso essa questão da pessoa falar do que ela não sabe. Tem gente que não sabe realmente a história toda, só sabe parte. Ou nem sabe realmente se foi aquilo. Não tem aquele que leva e traz? Tem ou não tem? E nisso aumenta as coisas. Tem pessoas que às vezes nos odeiam por coisas que nem foram verdade que falaram, que se ofenderam, que se fecharam, porque a ofensa faz a pessoa levantar muros, né? Você pode ver Provérbios 18, 19, diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade murada, do que uma cidade forte. Provérbios 18, 1 fala que busca o seu próprio desejo o que se separa. E é verdade, Provérbios 18, 1, né? Fala que o que se separa, né? Busca o seu próprio interesse, o seu próprio desejo. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Pode ver, toda pessoa ofendida, ela se tranca, ela se fecha. Ela levanta muros. Ela não deixa você acessar. Isso é triste demais. E é ali que o diabo vai ter o quê? A brecha na vida da pessoa. Mas o que a gente faz então, pastora? Vamos em 1 de João, já vamos para o fim aí. Depois vamos em Provérbios para ir finalizando aí. 2 partes só. 1 de João, lá no final da sua Bíblia. Primeira de João, lá no final da Bíblia, é capítulo 3, versículo 15. No verso 14 fala que nós sabemos que passamos da morte para a vida porque a gente ama os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Você já reparou o dia que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador? Você estava cheio de amor de Deus para dar. Quando a gente se converte, a gente está no primeiro amor, a gente ama os inimigos. A gente ama todo mundo. Você já reparou ou não?
Por quê? Porque lá em Romanos 5,5 fala que o Espírito Santo derrama sobre o nosso coração o amor de Deus, que é o amor ágape. Então a gente fica cheio de amor de Deus para dar para todo mundo. Só que o tempo vai passando. E aí a gente vai ficando o quê? Mais cascudinho, cascudinha, e vai se ofendendo. E as coisas vão entrando no coração. E isso não é bom. Olha lá. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. É muito forte isso aqui. A pessoa ser comparada a um assassino se tiver ódio no coração contra alguém. Pastora, mas eu não consigo perdoar. O que aquela pessoa me fez é imperdoável, pastora. Ela tirou minha inocência. Ela me traumatizou, ela me prejudicou. Por causa dela eu passei fome, pastora. Por causa dela minha família foi destruída, pastora. Como que eu vou amar uma pessoa dessa? Qualquer que odeie ao seu irmão é homicida. É o que a Bíblia diz. Isso é para mim também. Se eu tenho ódio no coração, né, começou na ofensa, traição, se eu deixei o ódio, né, se formar no meu coração ali por alguma pessoa, Deus está falando, você é uma homicida. Mas eu nunca peguei numa arma para matar ninguém. Jesus falou que quem odeia o seu próximo é homicida. Se você tem desafeto aí, se eu passar na rua e eu ver a pessoa, eu atravesso a rua só para não ter que passar perto dela. E a Bíblia diz que nenhum homicida tem permanente nele o que é, igreja? A vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que Jesus deu a sua vida por nós lá na cruz. Amém, igreja? E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem crê, diga amém. Aí sim. Vamos lá em Provérbios 6:16. Tem 6 coisas que Deus odeia, mas a 7ª sua alma abomina. 6:16. O que diz aí? Estas 6 coisas aborrece o Senhor, mas a 7ª, a sua alma abomina, não suporta. Primeira coisa, olhos altivos, língua mentirosa, Deus odeia isso, hein? Mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, os pés que se apressam para correr para o mal, a testemunha falsa que fica proferindo mentiras. 7ª, ele não odeia não, ele abomina. Lê comigo. O que semeia contenda entre irmãos. Misericórdia. O leve traz. O que fala uma coisa aqui nem sabe se é verdade e pode fazer aquela pessoa se ofender. Essas conversas que não são verdadeiras, eu já vi pessoas saírem da igreja sem nem ao menos procurarem saber se aquilo era verdade ou não. Não vou mais lá naquela igreja não, porque nem sabe se a história é verdade ou não. E outra, né, se eu sair da igreja porque tem coisa que não me agrada, então você não vai ficar em igreja nenhuma, porque não tem igreja perfeita, só tem Jesus que é perfeito. Eu sei que tem coisas que desabona a conduta de um pastor, de uma pastora, e isso aí é Deus que vai tratar, e cada ministério, né, tem a sua forma de disciplinar. Mas, meu irmão, se eu sair da igreja porque o irmão olhou torto para mim, meu Deus, não é só na igreja que olham torto para mim. Quem está entendendo? Não, a pastora passou e nem me cumprimentou. Meu Deus, quem está entendendo? Guarde esse coração. Mas a pastora passou e nem viu. Como que ela não me viu? Eu estava bem aqui. Às
vezes pode ser que eu não vi. Quem está entendendo? Às vezes você passa no mercado, do lado de irmão, tem irmão que não te vê. Aí eu faço assim, às vezes, ei, oi? E às vezes sou eu que não vejo. Quem está entendendo, diga amém. Pode acontecer. Mas se ofender por causa disso. Esses dias atrás falaram que um casal de obreiro aqui da igreja tinha saído da igreja. O casal saiu da igreja porque eu briguei com o irmão. Irmão, mentira. Sabe o que aconteceu? Deixa eu explicar. O irmão só trocou o horário de culto. Ele não vem mais no domingo de manhã, não é porque ele desviou, não é porque ele saiu da igreja que eu briguei com ele, não. Nunca briguei com o irmão, misericórdia. Eu amo o irmão em Cristo. Ele só está vindo no culto da noite agora. Só vem domingo à noite. Às vezes é a pessoa que precisa trocar o horário do culto para ver as outras pessoas que estão vindo à noite. Antes de sair falando o que não sabe. E a esposa continua firme e forte, fazendo a obra. Quem está entendendo, diga amém. Mas às vezes a pessoa viaja também, se ausenta. Às vezes a pessoa tem um curso para fazer e se ausenta. Não acabei de falar? Tem gente que trabalha. Meu filho mesmo, hoje, ele não pode estar aqui. Por quê? Porque ele está trabalhando. Está trabalhando, hoje ele precisou ir trabalhar. Por isso você não está vendo o Natan aqui. Mas o pastor antes está sentado ali atrás, me ouvindo pregar. Quem está entendendo? Ah, está vendo? Filho da pastora não vai mais na igreja, não. Filho da pastora está trabalhando. Quem está entendendo, diga amém. Antes de sair falando as coisas, procura saber o que é mesmo. Que essas coisas podem fazer os outros desviar. Pode fazer os outros se ofender. Hein? Toma juízo. Diga amém. Por fim, pastora, por fim, vamos lá em Romanos 5:5. Deixa o amor de Deus invadir seu coração. Diga amém. Deixa o amor de Deus invadir o seu coração. Está ofendido. Se eu te magoei algum dia, sem intenção, não lembro com intenção de ter te ofendido, você me perdoa em nome de Jesus. Se eu já falei alguma coisa aqui no altar que um dia você ficou triste comigo, me perdoa, no nome de Jesus. Diga amém, tá? Mas, e se você já falou qualquer coisa ao meu respeito, você está perdoado em nome de Jesus. Você não precisa nem falar comigo. Ô pastor, eu te libero perdão em nome de Jesus. Amém? Se algum dia de cabeça quente, aquela pastora lá, muito enjoada, você não devia ter falado isso do anjo da igreja. Diga amém? Né? Então você já está perdoado em nome de Jesus. Diga amém? Mas não guarda nada de mal no seu coração, não. Em nome de Jesus. Você tem que perdoar sua mulher? Perdoa. Nossa, essa ofensa, irmão, dali a pouco o diabo vem com os pensamentos de traição, dali a pouco isso vira um ódio, dali a pouco ele só põe a armadilha para ti, né, derrubar. Está amarrado em nome de Jesus. Precisa perdoar, perdoa. Chega na pessoa, conversa e resolve isso. Romanos 5:5, o que diz? E a esperança não traz o quê? Confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado. Não vai ser. Quem já aceitou Jesus aqui? Ô meu irmão, o dia que você aceitou Jesus, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oh meu Deus, o Senhor diz que no meu coração foi derramado o amor de Deus. Tem que estar aqui dentro. Não é mágoa, e sim o amor de Deus. E tem gente que está ofendido, né, de hoje. Está na hora de deixar Jesus limpar seu coração. Tem gente que está até assim frio, sabe? Fria. Perdeu até o gosto da vida. Porque lá naquele dia que aconteceu aquilo, desde aquele dia, você precisa pedir, Jesus, limpa meu coração. Eu não posso ficar com esse negócio no meu coração, não. Diga amém.